Já entrei aqui no setup da BIOS, que por acaso é um setup bem diferente de todos que eu vi lá na internet. É, do vídeos que o professor passou, ele é bem diferenciado e dá pra perceber que ele é mais, tem um setup mais apresentado, mais bonito e bem diferente de todos os outros. Onde é possível ver aqui que ao lado da tela temos as opções, que no caso é o menu, as configurações de avançado, as configurações de segurança, as de potências, a configuração de boot e as configurações de saída. Aqui embaixo temos algumas indicações de teclas, como o F1, que é para ajuda, o ESC, que é para sair tanto do setup quanto do menu de opções. Temos os direcionais, tanto para baixo, como para cima, como para um lado, para o outro, que é para selecionar os itens. Temos o F6 e o F5, que é para mudar os valores. O Enter, que é para selecionar as opções. O F9, que é para deixar as configurações do setup do jeito que já vem de fábrica, normais. E o F10, que é para sair e salvar. Irei falar aqui sobre o menu, que no caso a BIOS, a versão de BIOS é a E117C.compact.A005. Temos a EC Version também, que é a B0.E4. Temos o tipo de processador, que no caso é um processador da Intel, que é o Pentium CPU N3700, e com a velocidade de 1.60 GHz. Temos a velocidade da memória do sistema, que é de 1600 MHz. A memória total, que é de 4096 MB. Temos o eMMC módulo, que é o módulo do eMMC, que no caso é um cartão multimídia embutido, que é um tipo de memória em flash. E como é possível ver aqui, está dizendo que não está instalado. Temos a porta 0 do Serial ATA, que aqui, como podemos ver, o string está nulo. Temos o SN, que é esse daqui. Temos o fabricante, que é a Compaq. O nome do produto, que é Compaq Presarium CQ25. Temos o SQU, o número do SQU, que no caso é a unidade de manutenção de estoque, que no caso é esse o número, que é PC 806. Temos a família, que é o tipo 1 da família. Temos o produto de rodapé, que no caso é Compaq. E aqui temos algumas opções que é possível selecionar, como a hora do sistema, que é possível mudar tanto com o mouse, subindo e descendo o mouse. Também é possível mudar a hora com os direcionais, as setas do teclado. E também é possível mudar apertando do botão de mais e no botão de menos do teclado, como falar aqui em cima. Além do de hora, temos também o sistema de data, que no caso é esse, onde tem os anos também, é idêntico ao modo de mexer, é idêntico ao do sistema de hora, tanto com o mouse descendo para cima e para baixo, como com os teclados, os direcionais no caso, e também com o botão de mais e o botão de menos. Além dessas opções aqui no menu, é possível ver aqui em cima o sistema de placa-mãe, que está em uma temperatura de 27
grau e a temperatura da CPU, que está em 30 graus Celsius. Agora que eu falei sobre essas configurações aqui, sobre o menu, irei falar sobre as configurações dos avançados. Aí logo aqui no início dos avançados temos o boot, as configurações de boot, que ao clicar nas configurações de boot temos as duas opções. Uma que é selecionar o sistema operacional, onde é possível vir bem aqui e clicar no Windows 7, podendo ficar com o sistema operacional do Windows 7. E além dessa opção, temos também a opção de Numlock, que é possível ativar ou desativar o Numlock. Numlock, que no caso é uma tecla, onde é possível ativar e desativar o teclado numérico de qualquer computador. Agora que eu já falei sobre as configurações de boot, irei explicar sobre as configurações de segurança. Aí entrando aqui nas configurações de segurança, temos algumas informações sobre o TXE. Essa sigla TXE significa Tecnologia de Mecanismo de Execução Confiável. E ela serve para melhorar o nível geral de segurança do dispositivo, garantindo que o dispositivo esteja funcionando em um ambiente confiável. Aí, como eu já falei, nós temos algumas informações, como a versão, que é a 2.0.4.3098. Temos também a capacidade, que é essa, os recursos, que é esse. Temos também o OMG Tag, que é esse número aqui. E temos o modo firmware do TXE. E o firmware, ele é um tipo de software associado a um dispositivo de hardware. É tipo colocar um software diretamente dentro de um hardware. Isso é um firmware. E como é possível ver aqui, ele está normal. Além dessas informações ali, temos algumas configurações onde podemos habilitar e desabilitar, como o TXE HMRFPO, onde podemos clicar nele e desabilitar ou habilitar. E como podemos ver, ele está desabilitado. Temos também a atualização do firmware TXE, onde podemos desabilitar ou habilitar essa atualização. E como podemos ver aqui, está desabilitado. Além dele, temos as mensagens do EOP TXE, que o EOP ele é um serviço de filtração de e-mail. Ele meio que serve para proteger os clientes contra os malware e os spam. E ele aí dentro dele aqui dentro do EOP mensagem TXE temos essa pergunta onde pergunta se eu quero habilitar ou desabilitar o envio de mensagem EOP antes de entrar no sistema operacional. Ou seja, a pergunta é essa: se eu quero habilitar ou desabilitar o envio de mensagem antes de o envio da mensagem do EOP antes de eu entrar no sistema operacional, antes de iniciar o sistema operacional. E aqui, como podemos ver, está habilitado. Além disso, temos
a configuração de performance do TXR, que não podemos nem habilitar e desabilitar, como vocês podem ver, ó, tô clicando e só aparece a mensagem falando que TXR é a desabilitação temporária. E por último temos o Must Read Boot, onde clicando podemos habilitar ou desabilitar essa opção. Agora irei falar sobre as configurações de vídeo. Ao entrar aqui no menu das configurações de vídeos, logo de cara temos o Drive de GOP, GOP, que no caso é o protocolo de saída de gráficos. E ao clicar nele, temos a opção de habilitá-lo ou desabilitá-lo. Logo abaixo dele temos a opção de definir o nível de brilho do GOP, do GOP, que vai de 0 até 255. O meu, no caso, está aqui no 255. Aqui mais abaixo temos as configurações do IGD. IGD, que no caso é o dispositivo de gráfico integrado. Ele é uma placa de vídeo on-board, ou seja, ele já vem integrado ou no processador ou na placa-mãe. Aqui o seu nome em inglês, como eu citei agora, que é o dispositivo de gráfico integrado. Clicando aqui nós podemos habilitá-lo ou desabilitá-lo também. O meu no caso está habilitado. Temos aqui mais abaixo o Primary Display, que no caso é a tela primária. E ao apertar nele, aqui tem falando que para selecionar qual dispositivo gráfico IGD ou PCI deve ser a tela principal. Temos a opção aqui do alto, do IGD alto, que é o automático. Temos o IGD e o PCI Express. O IGD, que no caso eu já falei sobre ele, e tem o PCI, tem a opção de nós selecionar para acontecer no PCI Express, que no caso é um padrão de barramento, que tem um antes dele, que era o PCI, e daqui é mais avançado, que é o PCI Express. Temos também a opção de Hand Standby, que serve para desativar ou ativar o suporte de espera de renderização. No caso meu está habilitado essa opção. Logo abaixo temos o PVAC ou PAVC, que no caso tem as opções de desativá-lo, ou tem essas outras duas opções que são Light Mode e o Serpent Mode. Após ele temos o PR3, a opção de somente ativá-lo ou desativá-lo. No caso meu está habilitado, a opção de habilitar ou desabilitar. Logo aqui abaixo temos o cancelamento do ataque não solicitado de PAVEP. Aí temos a opção de habilitá-lo ou desabilitá-lo. Logo aqui abaixo temos o tamanho do GTT, que no caso o tamanho do meu GTT aqui está na opção de 4 MB, mas também tem outros como a 2 e a 8. Tem também o tamanho da abertura, que no caso temos a opção de selecionar o tamanho da abertura de 128 MB, 256 ou 512 MB. Temos também aqui a configurações de DVMT Pre-Allocate, que no caso é para selecionar o tamanho de memória pré-alocada DVMT usado pelo dispositivo gráfico interno.
ou seja, tem as opções aqui que vai até 512 e o meu está no mais baixo, que no caso é o 32. Temos aqui também e no caso o DVMT, ele serve para garantir o uso mais eficiente dos recursos disponíveis para o desempenho máximo do gráfico 2D e o 3D. Temos aqui também abaixo DVMT, total do DVMT GFX. Aqui tem dizendo selecione o tamanho do DVMT que o dispositivo gráfico interno irá usar. O meu aqui tem as opções 128 e 256 e o Max. No caso o meu está aqui no meio termo, que é o 256. Temos também o IGD Turbo, podendo deixar tanto no alto, ou no automático no caso, no habilitado e no desabilitado. Temos aqui também a opção de habilitar ou desabilitar o medidor de energia. No caso o meu está habilitado. Temos também aqui selecionar o tamanho do WOPC CMSZ, que no caso meu está no mais baixo, que é 1 megabyte. Temos também forçar o abrimento forçar o estado da tampa, deixando desligado, ligado ou no automático. No caso meu está no on. Temos também a opção aqui BIA, que é BIA no caso. E aqui tem a pergunta que no alto o GMCH usa a palavra padrão, habilitando o nível de agressão selecionado. Aí aqui temos a opção de desativar, deixar no automático ou escolher alguns do level, indo do level 1 até o level 5. Temos também aqui o suporte ALS, que no caso é a interface avançada de configuração de energia. Temos a opção de ativá-la ou desativá-la. Temos também o IGD Flat Painel, o painel, que no caso é Teleplane IGD. E clicando nele podemos escolher, no caso o tipo de resolução, ou deixar no automático mesmo. Além dessa opção, temos o tipo de inicialização de boot, podendo ser tanto no alto, ou por meio da porta VGA, ou porta HDMI e B, DP porta B e também no caso ADP porta C. A HDMI, por exemplo, ela é digital, já a VGA é analógica. Tem também a DP, que diferente das outras duas, e principal, ela tem a grande diferença da HDMI, que a HDMI só consegue lidar com uma transmissão. Já ela, a interface dela oferece suporte para até 4 monitores. Temos também a escala de painel. Clicando aqui temos a opção de alto, centrar ou alongar. No caso o meu está no alto. E aqui temos também o controle GMCH BLC. Clicando temos configuração de controle de luz de fundo. No caso o meu está no PWM. Saindo aqui temos as últimas duas opções, que no caso é sobre o ISP. O ISP
que no caso é tipo qualquer organização que ofereça, participe ou até utilize da internet. E no caso aqui está perguntando se eu quero habilitar ou desabilitar o ISP-PCI. E por último, temos o ISP-PCI Device Selection, que no caso é habilitar ou desabilitar a seleção de dispositivos PCI ISP. Aí aqui está falando que o modo automático definirá o modo ACPI para o sistema operacional Windows e o modo PCI para o sistema operacional Linux. Ou seja, caso eu queira definir o sistema operacional Windows, eu devo clicar no ACPI B0D2 F0. E se caso eu queira definir um Linux, eu terei que clicar no ISP, que no caso é também B0D3F0. Essas são as configurações de vídeo. Agora irei falar sobre as configurações de chipset. Apertando aqui temos várias opções de configurações e irei iniciar aqui pelas configurações do USB. Entrando aqui no USB, nas configurações do USB, temos esse menu e a primeira configuração é essa, onde fala sobre o suporte USB BIOS. Aí aqui tem falando que o suporte para teclado, mouse, armazenamento USB no ambiente UEFI. O EFI ele meio que serve para definir uma interface de software entre um sistema operacional e um firmware. E aqui nós temos a opção de desabilitar ou habilitar o suporte USB BIOS. Aqui mais abaixo temos o XHCI controle, ou seja, controlador XHCI. Clicando nele temos a frase falando que habilitar ou desabilitar a pré-inicialização USB XHCI, ou seja, nós temos essa opção de habilitar ou desabilitar. E o XHCI ele é um controlador USB 3.0 para todos os fins práticos, no caso. Temos também aqui o modo XHCI, que aqui temos falando que ativar permite que o USB 3.0 seja compatível com o sistema operacional da BIOS. Ou seja, se nós ativar, nós faremos que o USB 3.0 seja compatível com o sistema operacional da BIOS. No caso, o meu aqui está habilitado ou ativado. Logo aqui mais abaixo temos o sequência de inicialização SSI. Aí clicando sobre ele, vindo aqui, clicando sobre ele, tem a sequência de inicialização SSI 1 Windows ou 2 Android. Ou seja, se caso nós queira que a sequência de inicialização seja pelo Windows, a sequência de inicialização do SSIC seja pelo Windows, devemos escolher a sequência 1. Caso queremos pelo Android, a sequência 2. Aqui mais para baixo temos algumas portas, como a porta 1 do SSI, a porta 2. Temos também a porta
um do S ou do HSC, que no caso é um chip Inter de alta velocidade. Temos a opção de desabilitar, podemos habilitar também essas portas aqui mais acima, que era da SSIC, e podemos habilitar e desabilitar as portas do HSIC. Mais aqui abaixo temos o controle de portas USB. Ao clicar nele temos falando que o controlador, cada uma das portas USB desabilitando. Ou seja, eu posso controlar essas portas aqui USB desabilitando, desabilitando. Aí temos aqui USB porta 0, USB porta 1, USB porta 2, USB porta 3, USB porta 4. E estão todas habilitadas. Ou seja, eu posso modificar desabilitando elas. Mas aqui abaixo temos o USB 2 Power Gateway, que no caso é configurar o bloqueio de energia USB 2 PHY. Clicando temos a opção de alto, habilitar e desabilitar, como eu já citei, as configurações, configurar o bloqueio de energia USB 2 PHY. No caso, meu aqui está no alto. E por último, temos o USB OTG, o suporte do USB OTG. Que no caso, aí clicando sobre ele, temos a frase habilitar ou desabilitar o suporte USB OTG no modo alto. O OTG só será ativado quando o sistema operacional Android for selecionado, ou seja, só irá ser ativado caso o sistema operacional Android seja ativado. Aí OTG, USB OTG, ele permite que equipamentos USB tenham uma maior flexibilidade em gerenciar suas conexões. É para isso que o USB OTG serve para isso. E aqui temos as opções de desabilitar. Temos a opção de colocar para ficar no PCI Mod, ou colocar para ficar no modo PCI no caso, ou colocar para ficar no modo ACPI. Colocando o PCI no caso, como eu já citei anteriormente, é um tipo de barramento, e a ACPI ele meio que serve para regular o comportamento do PC quando entra em suspensão. Aqui foi as configurações do USB, citei todas. Agora aqui nas configurações de áudio tem o suporte de áudio LPE. Apertando nele temos a opção de desativá-lo ou de colocar o áudio LPE no modo PCI ou no modo ACPI. Saindo aqui embaixo temos o suporte para codec de áudio. Ao selecionar tem a opção de selecione o codec de áudio entre EB e RVP. Tem essas duas opções, no caso meu tá nessa que é de 5640/5672. Mas aqui abaixo temos o controlador de áudio, que ao clicar temos falando que o controle de detecção do dispositivo Azalia, falando sobre o dispositivo Azalia, que no caso é um áudio de alta definição Intel.
esse Azali ele é utilizado em subsistemas de áudio dos PCs. Aqui tá falando que se ele ficar desativado, se ficar desativado, o Azalea será desativado incondicionalmente. Se eu habilitar, o Azalea será habilitado incondicionalmente. E no alto, o Azalea será habilitado se estiver presente e desabilitado se não. No caso, o meu está habilitado, ou seja, o Azalea será habilitado incondicionalmente. Aqui abaixo temos o Azalea VCI Enable, que no caso é habilitar Azalea VCI. Aperta nele, tem uma opção de habilitar ou desabilitar canal virtual 1 do controle de áudio. Mas aqui abaixo temos o suporte de encaixe Azalea habilitar. Ao clicar nele temos suporte Azalea docking de controle de áudio, ou seja, habilitar aqui, ou seja, habilitar ou desabilitar o suporte Azalea docking de controlador de áudio. No caso, o meu está desabilitado. Aqui mais abaixo temos o Azalea PME habilitar Azalea PME. Ao clicar nele temos habilitar ou desabilitar capacidade de gerenciamento de energia do controlador de áudio. Ou seja, nós podemos habilitar ou desabilitar o gerenciamento de energia do controlador de áudio. No caso, o meu está habilitado. E por último, temos o codec HDMI Azalea. E ao clicar, temos a opção de habilitar ou desabilitar codec HDMI para Azalea. Essas são as configurações do áudio. Agora irei explicar sobre as configurações do Miscellaneous. Ao clicar, temos logo de cara um bando de configuração, um bocado de configuração. Temos a primeira aqui, que é o suporte HPE, que ao clicar temos dizendo que o suporte de temporizador de evento de alto desempenho no Windows XP. Aqui fala que se habilitar esse recurso, a tabela, que é a tabela HPE, será adicionada à tabela ACPI, caso nós habilitamos essa opção. No caso, o meu está habilitado. Aqui mais abaixo temos o estado após a G3, que ao clicarmos temos falando que especifique para qual estado e quando a energia for reaplicada após a falha de energia. Aqui temos o estado S0 e o estado S5. E quando no estado S5 a máquina não tem estado de memória, o status nem de memória, e não está em execução nenhuma, não está executando nenhum tipo de tarefa. Já no S0 o sistema permanece parcialmente funcionando. No caso meu aqui está no S5, no estado S5. Agora irei explicar sobre as configurações do PCI Express. Aí ao apertar temos aqui as opções do PCI Express Port Route 1 e vai até a porta 4. Aí ao clicar temos aqui algumas pequenas configurações. A primeira aqui
que no caso é a porta root Express CPI, que aqui ao clicar temos dizendo que controlar a porta de root Express PCI. Podemos controlar a partir daqui, habilitando ou desabilitando. E aqui temos algumas pequenas configurações do PCI Express, que no caso é a SPM, que está desabilitada, a USRR, que também está desabilitada, a FE, a NFR, a CER, a SEFR, a SENF, que no caso também temos também a CEF ou a CES, que também está desabilitada. Todas as que eu falei estão desabilitadas. Aí aqui temos a PESCI, que está habilitada. Podemos ver aqui que ela está habilitada. E aqui fala que PCI Express PME SCI ativar ou desativar. No caso aqui está ativada. Temos a Scenic. E aqui mais para baixo temos também o Speed PCI Express, que no caso é a velocidade do PCI Express. E ao clicarmos nele, temos falando que é a configuração da velocidade do PCI Express. No caso, nós temos que escolher a velocidade do PCI Express, tanto no automático como no Gen 1 ou no Gen 2. No caso, meu está no automático. É a velocidade do PCI Express. Temos aqui também mais abaixo a milha oscilação do transmissor, que ao apertar temos como os anteriores, desabilitar ou habilitar. E aqui tem escrito que habilitar ou desabilitar milha oscilação do transmissor. No caso meu está desabilitado a milha oscilação do transmissor. Temos também essa opção, que no caso é subestados L1, que ao apertar tem falando que configurações de subestado PSI Express L1. Aí temos essas opções de desativar essa configuração. Temos a opção de L1.1 e L1.2 juntos, que no caso aqui é o meu selecionado. E temos a de cada um separado, tanto a do L1.1 como a do L1.2. Temos também aqui a CLUC não comum com SSC habilitado. Essa penúltima opção. Ao clicar, temos falando que presuma que a porta root está operando em um CLUC não comum com SSC habilitado. Aí temos a opção de habilitar ou desabilitar essa configuração. E por último, temos o TX, que não enfatiza a seleção. É o que tem escrito aqui. E ao pressionar, temos falando que selecione o nível de redução de ênfase para um componente a montante. Aí aqui temos o 6 dB, que no caso é o que o meu está. E temos também a opção para colocar em 3.5 dB, uma opção mais baixa. Essa daqui foi as configurações do PCI Express. Agora, e antes que eu me esqueça aqui, eu irei falar também que temos essas portas aqui do PCI Express, que são idênticas, as configurações são idênticas à primeira porta. A única diferença dessa segunda, terceira e quarta para a primeira é que aqui abaixo a opção L1 Substate está desativada, tanto a da 2 como a da 3 e como também a da 4. Só tem a porta 1 que aquela opção está ativada em L1.1 junto a L1.2. Agora que eu já falei sobre as configurações do chipset, podemos ir abaixo aqui, descer. Aí temos a opção da configuração térmica. E é nessa configuração onde temos opções de configurações como do cooler,
da fan e de sensores térmicos também. Aqui abaixo temos também os componentes do sistema. Clicando, entramos no menu aqui com algumas configurações dos componentes do sistema e alguns componentes bem importantes, como a configuração do SO PNP, que o SOC ele significa Centro de Operação de Segurança, e o PNP significa configurações de potência e desempenho do sistema. E aqui nós temos a opção de desativá-lo, deixar em performance, deixar em power ou autodetecção. E uma coisa que eu me esqueci de falar também é que o PNP ele tem um objetivo de fazer com que o computador reconheça e também que ele configura automaticamente qualquer dispositivo. Essa é a função do PNP. Aí aqui mais abaixo também temos essa opção, que no caso é LPC PNP SED, que significa configurações LPC PNP, e LPC, que significa o LPC, que é um barramento e é usado em PCs para conectar dispositivos com a frequência de operação baixa. Esse é o LPC. Aí aqui nós temos nessa configuração a opção de desabilitar ou habilitar as configurações LPC PNP. Aí aqui mais abaixo também uma configuração bem interessante é a opção da bateria, que no caso é a solução de bateria, que clicando temos falando que se não aqui tem que ter um pouco de cuidado, que se caso não corresponder a escolha, a bateria não funcionará corretamente. Ou seja, tem que ter noção de qual será a escolha aqui. No caso a minha está na solução não o LPM. Mas aqui abaixo também temos outra opção que também é bem importante, e interessante, que é a da seleção de câmera, que nós já tinha visto em algumas outras configurações, que no caso aqui está pedindo para selecionar a câmera ou USB ou a câmera MIP. E a câmera MIP ela significa interface do processador da indústria móvel. E o meu aqui tá marcada a opção de câmera por USB 3. Câmera USB 3. Essas daqui foram as configurações do componente sistema, algumas das configurações mais importantes do sistema componente. Agora irei explicar sobre as opções de configuração de memória. Ao clicar, entramos no menu onde leva para umas configurações, como essa primeira, que é da DDR-DV-FS, que temos a opção de habilitá-lo ou desabilitá-lo. E como eu já falei, a DDR é uma memória que permite dois dados sejam transferidos ao mesmo tempo. E a DVFS, no caso, é uma técnica que pode reduzir o consumo de energia do circuito. No caso, o meu está habilitado. Aqui mais abaixo temos também a seleção de frequência A. Aqui temos falando que selecionar a frequência A máxima, no caso o valor máximo que eu quero para o meu computador, que no caso o meu está em 1600.
E temos também a frequência, selecionar a frequência B, que no caso selecione a frequência B mínima, ou seja, o valor mínimo que eu quero. No caso o meu está aqui no valor mais baixo, que é 800. Mais abaixo aqui também temos a seleção de canal, que aí aqui tem falando que para selecionar o número de canais automáticos. No caso meu aqui está no dual, tem o single e tem o alto também. Mais abaixo também temos aqui selecionar o canal 4. Aqui nós digitamos um número para selecionar o canal 4. No caso do meu aqui, o canal 4 está com o número 1 selecionado. Mais abaixo aqui temos algumas outras configurações importantes, como o bloqueio do RP, onde podemos desabilitar ou habilitar. Temos também o bloqueio do RUT, que está também desabilitado. E por último temos a prevenção de RH, que essa prevenção de RH serve para evitar ataques, aumentando o tempo médio entre o envio de comandos REF para o DRAM, o DRAM. No caso aqui o meu está desabilitado também essa função. Tem também as configurações de mesa CPI e controle de recursos, que no caso clicando leva para o menu, onde tem tanto o RTC S4 Wake Up para ativar ou desativar, e também tem o OI Peak Mode também para ativar ou desativar. Essas são as configurações das configurações de mesa CPI e controle de recursos. Agora irei falar sobre as configurações SATA. Ao entrar aqui no menu, temos a primeira configuração, onde fala aqui sobre o controlador SATA. Apertando, vemos a mensagem falando que ativa o controlador SATA. No caso meu está habilitado, ativado. Mais abaixo temos configurações do HD, configurações como configurar o HD, o HDC, que no caso é o HD, o disco rígido. Temos a opção de configurar ele com o ID, o HCI e o RAID. Também temos a velocidade da interface SATA, que no caso tem as opções Gen 1, Gen 2 e Gen 3, essas são as velocidades. Temos também o modo de teste SATA, o modo de teste SATA, que pode ser habilitado ou desabilitado. Além desses, temos essas portas SATAs, que no caso temos a capacidade hot plug da porta 0 SATA, que no caso é essa. Se caso ela for habilitada, a porta SATA será retada como compatível com o hot plug. No caso a minha está desabilitada. E o hot plug ele permite que haja a troca de um disco defeituoso seja feita com o sistema operacional em execução, ou seja, pode ser trocado um HD com o sistema operacional em execução. Além desse, também temos a porta SATA 0 conectada a um ODD, que no caso é essa. Sem contar que temos eu me esqueci de falar que temos também a porta 1 para capacidade hot plug SATA.
temos também a porta 1 e temos a porta 0 conectada a um ODD e a porta 1 também conectada a um ODD. Se eu apertarmos, temos a opção de desabilitá-lo ou habilitá-los. Aqui mais abaixo temos uma porta serial ATA 0 não instalada, como podemos ver aqui que não está instalada. Uma porta serial ATA 0 não instalada. E por último, temos falando aqui que a porta serial ATA 1, que no caso está com um SSD. Aqui falando que está com um SSD, uma porta serial ATA. Essas são as configurações da configuração SATA. Por último, nas configurações no menu dos avançados, temos as configurações de debug, que indo para o menu temos uma única opção, que é suporte LECMORE, para ativar ou desativar o suporte LECMORE. Agora que terminemos os avançados, vamos para o menu de potência de Power e vamos para o controle de CPU avançado. Entrando aqui no menu, temos algumas configurações que podemos desabilitar ou habilitar, que é, no caso, essa primeira, que é o limite de valor máximo da CPU ID, podemos desativar ou ativar. Temos também o ProShot bidirecional, podemos desativá-lo ou ativá-lo. E o ProShot ele é um processador bidirecional quente. E sua função é de acelerar a CPU. Aqui temos outras configurações como o VTX2. Temos a opção de desativar ou ativar o VTX2. VTX2, que é uma tecnologia que permite que um processador funcione, permitindo que vários sistemas operacionais sejam executados ao mesmo tempo na mesma máquina. É para isso que serve o VTX2. No caso meu aqui está habilitado, assim como o ProShot, que também está habilitado. Temos também o TM1, que temos a opção de habilitá-lo ou desabilitá-lo. No meu está habilitado. Temos também o DTS, que é uma tecnologia de áudio multicanal, que no caso aqui ela está desabilitada. Aqui mais abaixo temos o núcleo de processadores ativos. Clicando temos a frase onde fala que perguntando qual o número de núcleos para habilitar em cada pacote de processador. Aqui tem a opção de 2 núcleos, 1 núcleo ou todos. No caso meu aqui está em todos. Além desse, temos também o modo de desempenho de inicialização. Aqui está falando para selecionar o estado de desempenho que o BIOS irá definir antes da transferência do sistema operacional. Ou seja, qual vai ser o estado de desempenho que o BIOS irá definir antes da transferência do sistema operacional. Aqui no caso tem a performance máxima, a bateria máxima e o automático. No caso meu está em performance máxima. Além desses também temos o modo turbo do processador, que no meu caso aqui está habilitado ou ativado. E por último temos o Max-C State, suportando suporta o estado máximo
de CPU ou de CPC. É a frase que está falando aqui. E temos a opção de C7, C6 e C1. No caso, o meu tá no meu termo aqui, que no caso é o C6. Essa daqui, aqui mais para voltando aqui ainda no Power, no menu de Power, temos também a configuração S5 Long Run Test para habilitar o S5 Long Run Test, habilitar ou desabilitá-lo. No caso, o meu está desabilitado o teste do S5. Agora aqui estamos no menu de boot, onde temos algumas configurações de boot, como o Kick Boot, que no caso é a inicialização rápida, que se estiver habilitado, ele permite que o Inside H20 ignore certo teste durante a inicialização e faz com que diminua o tempo necessário para inicializar o sistema. Ou seja, se caso ele estiver habilitado, ele diminuirá o tempo necessário para inicializar o sistema. Temos também o Quiet Boot, que significa inicialização quieta. Aqui está falando que tá perguntando se eu quero desabilitar ou habilitar a inicialização em modo de texto. Temos também o TXE Boot, que no caso é inicialização PXE, inicializar via LAN. Está perguntando se eu quero inicializar, se eu quero que a inicialização PXE seja por a via LAN, se inicie pela via LAN. E o boot via rede é um tipo de boot onde o computador procura os arquivos para inicializar em um servidor remoto. Aí temos aqui o PXE Boot Capacity, que significa capacidade de inicialização PXE, que no caso temos aqui para selecionar qual a capacidade de inicialização do PXE, que vai ser a UEFI IPv4, a UEFI PV6, ou as duas juntas, ou desativado. A IPv4 e a IPv6 são um protocolo que são responsáveis por identificar computadores na internet e garantir que as informações cheguem ao destino correto. Essa é a função do IPv4 e IPv6. No caso, o meu aqui está no IPv4. Temos aqui também o EFBoot Order, que significa ordem de inicialização EFI, que ao clicarmos nele temos aqui gerenciador de inicialização do Windows SSD. Ou seja, aqui está selecionado inicialização do Windows no SSD. É essa a seleção dele. E esse foi as configurações do boot. Agora aqui no menu de segurança irei falar sobre as configurações da segurança. Como a primeira, que no caso é o dispositivo TPM atual, que é esse, que é o TPM 2.0 FT, que TPM, que no caso é um dispositivo de segurança que contém chaves para criptografia geradas pelo computador. Aqui mais abaixo temos o TPM Availability, que no caso é o disponibilidade de TPM. Aqui tem falando que quando está oculto, não expõe o TPM ao sistema. Ou seja, se ele estiver no escondido, que é aqui no escondido, não expõe o TPM ao sistema. Mas já o meu está no acessível, então ele expõe o TPM ao sistema. Temos também outras configurações, como o operação TPM, que aqui está falando que se habilitar, ativa a hierarquia de armazenamento em 12. Desabilitar,
desabilita o armazenamento e a hierarquia de endosso. No caso aqui o meu está no nenhuma operação, nem está habilitado nem desabilitado. Também temos a configuração limpar TPM. Essa configuração ela limpa o TPM, remove todo o contexto do TPM associada a um proprietário específico. Essa opção aqui. E por último temos a escolha de senha do supervisor. Aqui está pedindo para inserir a senha e aqui para digite a nova senha novamente. Clicando aparece um teclado onde podemos digitar no teclado normal ou com o mouse mesmo. E aperta em Yes ou em No, no caso. Aí agora eu terminei aqui o menu de segurança, irei aqui para o menu de saída, onde tem algumas configurações como sair salvando mudança, salvar mudança sem sair, sair descartando alterações, carregar configurações otimizadas, carregar padrões personalizados, salvar padrões personalizados e por último descartar as alterações. Isso foi também as configurações do menu de saída e foi citado nesse vídeo todas as configurações e cada parte da BIOS. Então é isso.